paz do Senhor para os queridos irmãos. Quero, a partir da palavra em que estaremos compartilhando, estar trazendo algo da parte de Deus para cada um de nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor. E nós vamos estar lendo em Apocalipse, livro das Revelações, Apocalipse capítulo 3 e verso de número 14, que fala a respeito da 7ª carta à igreja de Laodiceia. O verso 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido e minha querida, como eu disse, é o livro das Revelações, e esta 7ª carta à igreja de Laodiceia tem um valor muito grande para a minha e para a sua vida, porque muitas das vezes eu e você, muitas das vezes nós e muitos estudiosos da palavra de Deus têm feito uma grande confusão com a palavra de Deus na sua vida. Muitos têm ensinado, muitos têm instruído os seus seguidores de uma forma totalmente errada, porque anda apenas ouvindo a palavra de Deus, mas não tem entendimento da palavra. Pegando o último verso aqui, o verso de número 22, que diz: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça, vai muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Vai muito mais além de apenas ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Este ouvir aqui significa entender a palavra de Deus, entender o que o Espírito de Deus está falando comigo e está falando com você. Por isso tem muitas pessoas, tem muitos cristãos que estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão entendendo nada do que Deus está falando com ele. E por isso erra e passa conhecimentos errôneos para os demais. E muitas pessoas e muitos cristãos encontram fazendo coisas repugnantes, coisas desagradáveis a Deus, mediante a palavra de Deus, e achando que está fazendo o que é certo, mas estão enganados, porque foram enganados por alguém que apenas ouve e não entende e passa para frente do jeito que acha que é. Por isso que tem muito cristão, por isso que tem muitos
até mesmo pastores, intitulados pastores por aí, que estão ensinando coisas erradas da palavra de Deus para aqueles que ele está liderando, e tem muito cristão vivendo a palavra de Deus de maneira errada, servindo a Deus do jeito que ele acha que é. Por quê? Porque ele tem aprendido assim e aprendeu errado, está vivendo errado, trazendo para consigo mesmo maldição sobre a tua vida. Então a palavra de Deus diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dizendo para você, você que está ouvindo a palavra dele, o que o Espírito dele está dizendo para você, entenda, busque a entender o que o Espírito está falando contigo, para que você não possa errar, para que você não ande de inconformidade na contramão do que Deus está trazendo para você, para que você seja abençoado e abençoada. É preciso você apenas você não pode apenas ouvir, mas você tem que ouvir e entender o que o Espírito de Deus está falando contigo. Aí sim você está trazendo para você bênção, trazendo para você cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, trazendo para você uma mudança de vida para você. A palavra em que nós lemos, ela vem dizendo sobre Laodiceia. E Laodiceia, das 7 cidades que existiam na Ásia, entre Ásia Menor e Ásia, a Laodiceia é a cidade mais rica entre todas as 7 cidades. Agora veja bem, quando a palavra diz a respeito de quente, frio ou morno, a palavra de Deus está dizendo, está trazendo uma cultura ou um acontecimento que acontecia na cidade de Laodiceia. Quando diz cidade de Laodiceia ou 7 cidades, diz a respeito da igreja que está em Laodiceia, no lugar chamado Laodiceia. E a cidade de Laodiceia era a mais rica que existia entre as 7 cidades. Só que ela era mais rica porque ela tinha um sistema bancário e era manufaturado em lãs. Agora, a cidade de Laodiceia também tinha um consultório, tinha uma medicina que fabricava unguento, fabricava remédio para os olhos. Por isso que diz, Deus está trazendo uma alusão dizendo, compre, eu sugiro que compre de mim. Eu sugiro que compre de mim colírio para os olhos. É porque em Laodiceia tinha uma junta medicinal que trabalhava em cima disso, unguento para os olhos. Mas antes que eu explane sobre isso, eu quero dizer para os ouvintes, para os que estão me assistindo, que Laodiceia, além dela ter uma renda manufaturada sobre lãs de ovelhas, ela também tinha essa medicina que fabricava esse unguento, esse colírio para os olhos. Só que, não obstante a essa área que trazia lucro para a Laodiceia, ela também enfrentava um problema. E é onde Deus ele pega essa parte do problema que Laodiceia enfrentava para poder trazer um alerta para a igreja da época. E logo, logo eu estarei trazendo para nós de hoje também. Para a igreja do século 21. O problema que Laodiceia enfrentava era um problema com a falta de água. Porque Laodiceia sempre ela tinha falta de água. Até que, um certo tempo, eles construíram um aqueduto para poder trazer água para Laodiceia, para que acabasse esse problema que Laodiceia enfrentava. Aí quando eles criam esse aqueduto, eles criam ele trazendo água de uma fonte de água quente. E a água sendo
conduzida por esse aqueduto até Laodiceia, ela saindo da sua nascente, uma água quente, e ela sendo conduzida, ela chegava até Laodiceia, ela chegava lá não quente e nem fria demais, ela chegava morna. Agora, deixa eu trazer algo para você que está me ouvindo. Você já tomou uma água, quando você está com sede, você já tomou uma água morna? Fica aparecendo algo choco. Você não vai matar sua sede, você não vai ficar saciado, vai ser algo repugnante, vai ser algo que a gente dá vontade de, quando colocamos na boca, dá vontade de cuspir. Então veja bem o que acontece. E Laodiceia enfrentava esse problema. A água que chegava da fonte quente da nascente quente até Laodiceia chegava morna. Era algo que não era agradável às pessoas. Aí entra a igreja de Laodiceia neste contexto. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, como Laodiceia era rica, a igreja também era rica. E a igreja sendo rica, os irmãos de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, eles começaram a virar as costas para Deus, começaram a não ter uma posição definida diante de Deus e da sociedade, porque eles intitulavam ricos e que eles não tinham falta de nada, que eles não dependiam de mais ninguém, e passou a ser algo banalizado, algo, irmãos que não se definia diante de Deus. E quando tem um cristão ou uma igreja que não tem uma posição definida diante do Criador, diante do Senhor, esta igreja ou este cristão, ele passa a ser repugnante aos olhos de Deus. Aí vem o Senhor e traz essa ilustração a respeito do acontecimento que estava acontecendo em Laodiceia, a falta de água, esse problema enfrentado pelo povo de Laodiceia. E Deus diz para os cristãos da época, como os cristãos eles não tinham uma posição definida diante de Deus, eles estavam virando as costas, eles estavam menosprezando uns aos outros, eles estavam servindo mais o seu dinheiro do que a Deus. Aí Deus vira para eles e diz assim: eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês fazem. Deus dizendo para os irmãos de Laodiceia. E quando Deus diz isso, Deus está falando para eles o seguinte: vocês não são quente, nem frio, mas é morno. Vocês são igualzinho à água que está chegando em Laodiceia. Repugnante, sem sabor, sem valor nenhum. Aí Deus vira para eles e diz assim: oxalá que sejas frio ou quente, porque morno, na posição que vocês estão, sem ter uma posição definida, sem estarem com as suas atenções voltadas para mim, morno, eu vomito vocês da minha boca. Deus está dizendo: eu tenho nojo de vocês. Para que os irmãos da igreja de hoje, para todos que me ouvem, para todos que me veem, que estão me assistindo, Deus está dizendo: oxalá que fora quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está dizendo para a igreja, Deus está dizendo para os cristãos: tenha uma definição santa diante de mim. Porque se vocês forem demasiadamente repugnante aos meus olhos, eu tenho nojo de vocês. São desagradáveis, cheiram mal diante das minhas narinas. Deus está dizendo isso. Por isso que eu trouxe no início a ilustração do verso 22 de Apocalipse, capítulo 3. Porque Deus está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dizendo: você que está me vendo, você que está me ouvindo agora, entenda o que a palavra de Deus está dizendo para você. Entenda que Deus está dizendo para você: tenha compromisso comigo, tenha compromisso, tenha uma definição santa diante de mim. Porque quando você é santo diante de mim, você procura se santificar. Deus está dizendo: eu agrado das suas obras.
Por isso que Deus diz, aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos, para que veja a tua nudez, porque a igreja estava indefinida diante de Deus. Ela estava dizendo, eu sou rico, de nada eu tenho falta, e Deus está olhando para ela e dizendo, eu tenho nojo de ti, eu te desprezo pelas tuas obras. A igreja, eles estavam dizendo, eu sou rico, não tenho falta de nada, para que eu vou temer a Deus? E Deus está dizendo, não sabes que és um pobre, cego, desgraçado e nu. Quando Deus olha para o cristão hoje, para a igreja hoje que vira as costas, cruza os braços, fala assim, eu não estou nem aí para Deus, não estou nem aí para a lei, para os princípios, não estou nem aí para a palavra que Deus tem deixado, eu não quero saber, eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver do jeito que me agrada, eu vou servir a Deus do jeito que eu acho que é certo. Deus olha e diz assim, não sabes que é um pobre, um cego, desgraçado e nu. Esta palavra para nós, por mais que tenhamos bens, por mais que nós somos e temos o que temos, esta palavra é para puxar mesmo a nossa orelha e dizer para nós, tenha reverência, tenha sinceridade, adore a Deus, tenha uma qualidade de vida cristã definida diante de Deus, porque é isso que vai te trazer intimidade e comunhão com Deus. Mas quando nós viramos as costas para Deus e dizemos, eu não preciso de Deus, eu não preciso daquilo que Deus está me oferecendo, Deus vira para nós e diz também para nós o seguinte, eu vou vomitar você da minha boca, porque eu estou com nojo de você. Meu querido e minha querida, aí vem Deus dizendo para a igreja, mediante a situação que Laodiceia enfrentava. Deus diz para a igreja o seguinte, você diz que é rica, que não tem falta de nada. Eu aconselho você que compre de mim colírio para os teus olhos, para que você veja a sua falta comigo, para que você possa enxergar que você tem virado as costas para mim, que isso não tem me agradado. Deus está dizendo, compre de mim colírio, alveje, limpe as suas vestes, torne ela branca, volte a ter intimidade, volte a ter comunhão, volte a estar definido diante de Deus, volte a ter uma vida santificada diante de Deus. Meu querido e minha querida, a palavra para você hoje é, tome uma posição diante de Deus. Se você está em falta com Deus, eu aconselho você, chegue diante de Deus, porque Ele é um Deus de aliança. Deus é Deus de aliança, de pactos. Faça um pacto com Deus, faça uma aliança com Deus. E Ele, uma aliança de renovação, de voltar até Deus, deixar tudo aquilo que te separa dele de lado e ter novamente um compromisso com a igreja do Senhor, com a palavra de Deus, com aqueles que necessitam. Volte a se definir diante de Deus, porque assim Deus estará te abençoando. Então, eu libero uma palavra de bênção sobre a tua vida. Se você tomar posse desta palavra, a sua vida vai mudar. Nunca mais será a mesma. A palavra é, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é esta, quem tem ouvido, ouça e entenda o que o Espírito de Deus está dizendo para você. Que Deus te abençoe e que a partir desta palavra você passe a entender o que Deus está dizendo para você e que você não viva de acordo com aquilo que A ou B está falando, mas tenha você uma intimidade, uma comunhão, tenha você uma experiência com Deus e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.